Nós essa semana, semana passada, nós falamos sobre a redenção, né? O que é redenção, gente? Qual é a doutrina da redenção? Beleza, mas qual é a imagem da redenção? A imagem da redenção é aquela que nós estávamos no mercado de escravos, alguém veio e nos comprou. Nesse caso, quem nos comprou foi quem? Jesus. Nos comprou com o sangue dele. Naquela época, havia guerras e as pessoas que haviam sido conquistadas, elas viravam escravos. Não era escravo africano, tá bom? Eram escravos de guerra. Havia guerra entre as nações e aí os vencidos se tornavam escravos. Eram levados para o mercado e no mercado era comprado como escravo. Tá? Tinha branco, tinha azul, tinha amarelo, não era só os negros. Tá bom? Então havia escravidão de guerra. E aí é essa escravidão que está se falando aqui. E uma pessoa ia no mercado, comprava uma pessoa dessa. Então Jesus foi no mercado de escravos, onde nós estávamos. Escravos de quê? Escravo do diabo, fazendo a vontade da carne, né? Seguindo as inclinações da nossa carne. E éramos por natureza filhos de quem? Da ira. Deus foi lá, Jesus foi lá e nos comprou. Por isso que ele diz que nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Então, quando se fala de redenção, é essa imagem que tem que vir na cabeça de vocês. O mercado de escravos e Jesus te redimindo, te comprando. Ok? Beleza. Semana passada, nós vimos como Paulo fez uma analogia, uma comparação, a época em que tanto judeus como gálatas estavam na minoridade. Qual foi essa época? Essa época em que eles estavam na minoridade era a época que eles seguiam a lei mosaica, a lei cerimonial, de guardar dias, guardar festas, né? Obrigado a ir em todas as 3 festas anuais, em Jerusalém, guardar o sábado, circuncidar, cortar o prepúcio, a nossa famosa fimose. Então, o que nós precisamos entender é que Paulo aqui está brigando com eles porque eles não podem, e há implicações para os nossos dias hoje, colocar na salvação nenhum adereço. A salvação em Jesus Cristo não é árvore de Natal para a gente colocar adereços, ok? Então a salvação tem uma outra doutrina que vocês precisam guardar, que é: Jesus é suficiente para a minha salvação. Ou eu tenho que fazer alguma coisa? Não, Jesus me salva, mas eu tenho que fazer isso. Não, a minha salvação, Jesus é suficiente para ela. Por isso que ele diz, quando ele diz está consumado, é que não precisa fazer mais nada para ser salvo. Aí você me diz assim, pastor, então quer dizer que está tudo, vamos entrar no antinomianismo? O que é o antinomianismo? Anti é contra, nomos é lei. Então a gente vai entrar num processo que vale tudo? Não é isso. Aí vem o pulo gato, para que nós entendamos uma coisa. Quando nós confiamos na salvação única e exclusivamente pela morte de Jesus, consumada na cruz do Calvário, suficiente para nós, quando nós confiamos nisso, ele envia a promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? O Espírito Santo. Quando ele envia o Espírito Santo para a gente, esse Espírito Santo nos dá o quê? Nos dá o quê? Uma nova natureza. E essa nova natureza, a antiga continua viva, mas você ganha uma nova. E essa nova arrefece, te ajuda a mortificar a velha. Todo dia. Essa nova natureza é uma natureza divina, é a semente divina. Amém? O Espírito Santo habita em você. E essa pessoa que recebe a divina semente, ela ganhou uma nova natureza.
Vou dar uma analogia, fazer uma analogia com vocês, uma comparação. Qual é a natureza do diabo? Falar a verdade ou falar mentira? Porque isso está na natureza dele, ele não consegue fazer diferente. Tem como Deus ser mentiroso? Por que não? Porque a natureza dele é a verdade. Quando nós nascemos e estamos longe de Jesus, quem você acha que mais servimos? Ao diabo ou a Deus? Ao diabo, porque fazemos a vontade dele, mentindo, fraudando, roubando, não conseguimos amar, não conseguimos perdoar o próximo, porque a natureza que a gente tem é a natureza caída. Mas quando a gente recebe a divina semente, qual é a natureza que a gente ganhou? A natureza de Deus. Recebemos uma nova natureza, e essa natureza quer fazer o quê? A vontade de quem? De Deus. Porém, ainda há uma luta entre essa nova natureza, que é o Espírito, e a carne, que não morreu totalmente. É o remanescente do pecado, está na gente. A gente carrega um defunto, que quer o tempo todo ressuscitar. Por isso, Paulo vai dizer, o querer fazer o bem está em... Porque com a mente eu quero fazer, mas não consigo. Se eu não consigo efetuar, mas quero fazer o bem, quem é que está fazendo o mal? Ele vai dizer quem é que está fazendo o mal? O pecado que está em mim. Ele trata o pecado como um substantivo, como uma pessoa, como um ser, como um objeto. Então ele diferencia o meu querer com a mente renovada, transformada, com a semente do Espírito em mim, e a minha carne. Então o pecado é condenado aonde? Na carne. Porque nós que cremos em Jesus Cristo, morremos com Ele na cruz. O batismo é um símbolo disso. Eu morri e ressuscitei. Eu confesso isso perante Deus e publicamente, que eu morri e ressuscitei. Isso é batismo. Porque quando eu criei em Jesus, eu fui morto com Ele na cruz. E fui ressuscitado com Ele também. Amém? Então, essa é a redenção que Paulo está trabalhando ali, e que nós estávamos na minoridade e viemos para a maioridade, perdão. Hoje, veremos a preocupação de Paulo com a vida espiritual dos Gálatas. Paulo recorda o início de quando eles ouviram a mensagem do Evangelho pregada por ele. E a gente vai ver uma coisa muito interessante nisso, né? Vamos abrir Gálatas capítulo 4, verso 8. Gente, está calor, a temperatura está boa. Está tranquilo? Beleza? Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Diga, rudimentos fracos e pobres. Fracos e pobres. Fracos e pobres. Aos quais, de novo, querem servir como escravo. É uma pergunta, né? Como vocês estão voltando novamente aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravo? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhe peço, irmão. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês também. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho da primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês?
Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou com vocês. Meus filhinhos, por quem de novo eu estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Oh, meu Deus amado, louvado seja o teu nome. Senhor, abra os olhos espirituais de cada um de nós, enche os nossos corações. Somos pessoas perdoadas, redimidas, com uma nova natureza, mas ainda carregamos esse velho homem aqui atrás que o tempo todo fica querendo ressuscitar. O remanescente do pecado ainda continua em nós. E até a nossa morte vamos lutar e crescer na graça e no teu conhecimento. Ah, Jesus, fala aos nossos corações, fala à nossa mente. Faz com que a palavra não só chegue na cabeça, mas entre para o coração. Divida juntas e medulas, ao ponto de discernir o dentro do coração de cada um. Ministra, Pai, faz aquilo para o qual a tua palavra foi designada. A tua palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus, e nós queremos poder de Deus, queremos o teu Pentecoste nos corações nessa manhã, em nome de Jesus, meu Rei. Amém, amém. Bem, queridos, para a gente dar continuidade aqui, o tema é o perigo dos falsos ensinos. O perigo dos falsos ensinos. Não existe ninguém que não seja influenciável. Não existe ninguém que não seja influenciado. O próprio Paulo vai dizer que as más conversas corrompem o bom caráter, o bom costume das pessoas. Então você coloca uma pessoa que ela tem palavras, ela tem um modo de vida diferente, e ela vai falando. Primeiro dia tu resiste, segundo dia tu resiste, terceiro, e ela vai. Chega um momento que você já está achando aquilo tudo normal. Então todos nós somos influenciáveis. Isso já aconteceu comigo, né? Quando eu me propus a estudar sociologia, todos os meus mestres eram ateus. Você imagina eu ouvindo o tempo todo todas as bases contra o ateísmo na minha cabeça, né? Eu não me tornei ateu porque Deus me deu a divina semente, era impossível, mas eu acabei perdendo a fé no poder de Deus curar, de Deus libertar, de Deus transformar. Por isso que quando eu me arrependi, que eu vi que eu estava errado e me arrependi, a primeira coisa que Deus fez nessa igreja foi o quê? Curar, libertar, transformar. Fez aquelas maravilhas que Ele fez aqui para mostrar, eu não posso fazer? Eu tenho todo o poder. Amém. Então Deus é assim, trabalha com a gente. Naquilo que a gente duvida, quando há um genuíno arrependimento, Ele vai lá e diz, eu sou Deus. Então, queridos, todos nós somos propensos a em algum momento duvidar, achar que Deus não está te amando, achar que Deus não tem propósito, que a promessa está demorando, que isso, que aquilo. Todos nós passamos por isso, porque somos seres humanos. Tem coisas que Deus faz no piscar de olhos, outras Ele deixa a gente ali orando, parece que é um espinzinho na carne para a gente não esquecer de Deus. E eu acho que Deus faz isso mesmo. Às vezes Deus permite coisas na nossa vida que é para a gente buscar, porque quando está tudo maravilhoso, a gente vai deixando as coisas de Deus de lado. Mas hoje não, depois eu faço, não precisa tanto de oração assim, E aí Deus permite algumas situações para que nós venhamos a voltar a uma comunhão, uma relação íntima com Ele, uma dependência total dEle. Deus não quer dependência parcial, dependência total. Ok? Então, queria que ficasse gravado na sua cabeça. Um cristão deve ser firme nas doutrinas centrais da fé. Repita comigo, um cristão deve ser firme nas doutrinas centrais da fé.
muitos, por não serem firmados nas doutrinas centrais da fé, conhecer a palavra de verdade, quando passa esse vento, não tem onde se segurar. Eu passei, mas eu nunca duvidei da redenção que Deus fez na minha vida, do novo nascimento que eu tive. Eu nunca duvidei disso. Da obra na cruz do Calvário, que é através dele a salvação. Eu conheço N pessoas que já ressignificaram a cruz do Calvário, perderam a fé na cruz. Então, quando você está firme nas doutrinas, ela te segura nesses ventos. Por isso, todo cristão deve ser firme nas doutrinas centrais da fé. Hoje, ninguém se torna membro dessa igreja sem passar pela nossa escola de integração, né? Está firme na doutrina. Romero entrou para a igreja agora aí, entregou a vida a Jesus. Onde ele está? É beleza. Tem que estar. Senão fica vulnerável. Qualquer pessoa lá fora joga ensino trouxo. A Bíblia diz que Deus levantaria apóstolos, profetas, pastores, mestres, para firmar o povo na verdade, para não ficar a todo vento de doutrina. Isso me pegou quando tinha gente que saía daqui e ia para a igreja que pregava totalmente o contrário do que a gente ensinava e dizia que era a mesma coisa. Só pode o quê? Não conhecer as doutrinas centrais da fé. E aí Deus falou no meu coração, e aí é o que eu falei para vocês. Eles estavam na EBD? Não estavam. Não estavam. Por isso que foi por todo o vento de doutrina. E acham que estou certo. Eu mandei um vídeo para a Bruna essa semana, né? De um pastor dizendo o seguinte: Deus te converteu para você ser rico. Você tem que ser rico. Sabe por quê? Até Jesus tinha casa na praia. Jesus tinha uma casa na praia em Cafarnaum. E sabe como ele conseguiu isso? Se lembra que o pai dele, José, era carpinteiro? José levava às vezes 7 meses para fazer uma mesa. Levava 3 para fazer uma cadeira. Só que Jesus era quem? Jesus era Deus. Se Jesus era Deus, chegava o cara na marcenaria e falava assim para ele: eu queria fazer uma mesa com 8 cadeiras. Eu posso voltar ano que vem? Era tudo manufaturado. Posso voltar ano que vem? E ele falava: não, pode. Não precisa não. Se você quiser voltar daqui a 2 horas, está pronto. Ou amanhã de manhã, porque a estrada tem que ir a pé, né? Volta amanhã de manhã, já está pronto. Uma mesa com 8 lugares, 8 cadeiras de madeira, em perfeita condição. Aí, como ele fazia isso tão rápido, gente? Pô, ele era Deus. Ele fazia assim: haja cadeira, haja mesa, haja mais uma, haja outra. E aí ele vendendo, foi economizando. Gente, eu estou falando o que está no vídeo. Um cara famoso. E aí ele foi economizando, muito dinheiro. Foi lá em Cafarnaum, comprou uma casa de frente para a praia. É um absurdo isso, gente. O mais triste era uma igreja com mais de 5.000 pessoas, ou 6.000 pessoas, ou 1.000 pessoas, ou sei lá quanto, mas lotada, dizendo assim: glória a Deus, aleluia. Você não abre a boca para dar glória a Deus se não tiver na palavra, meu amigo. Amém. Amém. E sabe quantos seguirão as suas práticas libertinas? Muitos falsos profetas. E ele, nego, pega, e ele deixa quieto. Vamos lá, gente. Um cristão deve ser firme nas doutrinas centrais da fé cristã. Ainda tem crente tão imaturo que fala assim: não, a gente não pode falar dessas coisas, é tudo igual. Jesus falou que os falsos profetas vão sair da onde? Do meio de nós. Acorda, se liga, senão tu vai passar pelo mesmo vento. Do meio de nós. Ele não vai sair lá de fora não, porque lá de fora a gente não dá crédito. Vai sair do meio da gente. Amém?
Então vamos lá. O que ouvimos, vemos e lemos influencia o que somos, enreda e confunde a nossa fé. Nós somos o conjunto de coisas que ouvimos, que vimos e que lemos. Quem lê, né? É uma luta para ler também. Mas somos produto daquele meio social que nós vivemos, da socialização que nós tivemos. Nós somos produtos do meio, ainda que haja grande força na hereditariedade quanto ao temperamento, né? Mas a personalidade é a conjunção de temperamento, caráter, né? E o meio que a gente vive. Isso tudo vai influenciar para que se crie a nossa persona, a nossa personalidade. Nós somos produtos desse meio. Então, estar em algum meio, alguma repartição, não estou dizendo que todo mundo vai se influenciar de tal maneira, mas de alguma forma pode minar o seu jeito de ser. Eu tive pessoas aqui que conheciam a palavra, estavam firmes, foi fazer faculdade de História, se perdeu no meio do caminho. Começou a fazer faculdade de História, já estava apoiando já o assalto, não, porque o assalto tem uma lógica, o roubo tem uma lógica. O cara que está roubando, ele tem uma lógica por trás de todo o assalto. Ele está roubando de quem tem, já começa por aí. É mesmo, cara? Gostei dessa lógica. Né? Gostei. Então a pessoa compra o celular, ela tem, claro, é óbvio que só tem quem compra. Mas ele também vai passar a ter, então ele é passível de ser roubado também. Então a gente faz uma cultura do roubo. Porque eu legitimo o roubo, o furto, né? Jesus fez isso na cruz do Calvário, uns ladrões também, não foi? Coitado de vocês estão aqui, meu Deus do céu, só roubaram. Então, o grau de idiotice chega a um nível tão grande que eu legitimo o roubo. E aí isso vai se proliferando, né? Vai entrando para um, e todo mundo começa a repetir isso. E aí, eu fui influenciado ou não fui? Os nossos jovens são influenciados ou não foram? Porque repete o que se ouve, não procura ver os dois lados. Você sempre tem que ver os dois lados de tudo, meu amigo, tudo. Leia Karl Marx, mas leia Ricardo. Ok? Leia ambos os economistas. Leia Adam Smith. Leia as escolas, Von Mises, leia os dois. Por que você só está lendo uma? Por que a faculdade só está te dando um lado para ver? Por que ela só mostra aquele ali e não mostra o outro? Você não parou para pensar? Que tem que ver os dois lados? Então, teria muito para falar disso, mas eu preciso me concentrar aqui. Os cristãos da Galácia estavam propensos a retornar à escravidão espiritual passada. Por quê? Porque chegou um grupo lá de judeus que disseram para eles assim, ó, Jesus salva, tá? Jesus liberta, mas tem que se circuncidar. Mas tem que guardar as festas anuais. E não é assim hoje em dia? Jesus te salva, mas tu tem que dar teu dízimo, senão o devorador te pega. Dízimo é uma expressão de amor, de gratidão, de consciência. Pô, eu usufruo das coisas da igreja, então eu vou ajudar a igreja. Isso não quer dizer que tem maldição na sua vida, não. Jesus levou sobre si, por isso tem que conhecer a Bíblia. Jesus levou sobre si todas. Sobrou alguma? Spurgeon fala uma coisa que sempre guardei no meu coração. As maldições da desobediência, Jesus levou na cruz, mas as bênçãos da obediência continuam aí pra gente. Amém. Continuam aí pra gente. Então, eles haviam recebido informações contrárias. Eu não consigo entender, sinceramente, a questão. Ontem foi o Rodrigo que colocou no grupo, se nós devemos ler livros seculares no sentido de coisas contrárias à nossa fé. Há um grau que você pode ler, outro grau não. Recém-convertidos não é bom ler, isso vai confundir a mente dele. Por que a gente fala aqui de você estar nessa igreja aqui e ir para outra? Isso confunde a tua cabeça.
Se você está na Assembleia de Deus, fica na Assembleia. Isso quer dizer que você não pode visitar aqui? Não, você pode visitar, gente. Pode visitar qualquer igreja. Amém? Isso não tem problema. Mas se você vai numa igreja que tem uma visão contrária à sua, o que pode acontecer com a sua cabeça? Se você pegar essa confusão aí e for estudar, ler, pesquisar, valeu a pena. Mas se você for ficar com aquele trevo na cabeça, não valeu a pena. Por isso que quando chega alguém aqui de uma igreja, a gente fala o quê? Dá um abraço no seu pastor, fica firme na sua igreja, honra, é isso que a gente fala ou não fala? Ninguém fica pescando no aquário dos outros aqui não, né? Tá lá o pastor lá, se deu, aconselhou, cuidou, chorou, aí vem outro, vem que aqui tem, pô, né? É o que Paulo está falando lá no final, eles estão bajulando vocês com outros interesses. Agora, todo mundo orou a Deus, Deus tocou no coração, quer ir para outro, todo mundo é livre. O que eu estou falando é simplesmente para cuidar da sua mente, porque se ouve uma coisa, ouve outra aqui, ouve na televisão, ouve, tua cabeça vira um trevo, fica firme ali para tu crescer naquilo ali. Se você confia no seu pastor, se você está numa igreja que você não confia no seu pastor, não fique nela, não fique. Não, o que o meu pastor fala, eu acho que é tudo errado, não fica, seja sincero com a sua consciência. Me dá um beijo bem gostoso, fala comigo onde você me encontrar sempre, porque eu vou continuar te amando, mas seja livre, não fique se você não concorda, não fique. Por quê? Porque você não vai estar satisfeito, você não concorda, você não é uma pessoa que talvez seja mais suscetível aos ensinos, que falem mais aquilo que a gente quer ouvir do que aquilo que a gente precisa ouvir. Tem gente que é assim, eu só quero ouvir bênção, pastor, só negócio de palavra, eu quero bênção. Tem gente que é assim. A gente acompanha a Bíblia, se a Bíblia falou de bênção, a gente fala, se a Bíblia falou de problema, a gente também acompanha. Por isso que a igreja do evangelho é integral, porque prega o evangelho integral e não parcial. Você está dando para entender? Amém. E aí, olha o versículo comigo, versículo 8. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. A gente fala, e aqui eu precisava de tanto tempo para isso, não vai dar não, porque antes do cristianismo chegar e do próprio judaísmo, havia noção de vários deuses, Então havia Moloque, Aí existia Jeová, vários deuses. Então era bem clara essa coisa de um Deus aqui e um Deus ali. Porém hoje, que o cristianismo disseminou na humanidade toda, principalmente no Ocidente, tem um problema. Porque aí eu não estou adorando outro Deus, eu estou adorando uma imagem que intercede por mim, esse Deus. É um outro tipo de idolatria. Não é mais um Deus. É você criar mediadores para isso. E o que Timóteo vai dizer? Só existe um mediador entre Deus e o homem. Quem é? Jesus Cristo. Só Ele é mediador. E eles aqui estavam querendo voltar a adorar deuses que por natureza não eram deuses. Geralmente Paulo falava que esses deuses eram o quê? Demônios. Eram demônios, não eram deuses. Que enganavam eles. A palavra, ele vai dizer aqui, versículo 9. Espera aí, não é versículo 9 não. Estavam querendo voltar aos rudimentos fracos e pobres, que de novo os escravizavam, ou escravizariam, Olha o versículo 9. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Eles estão querendo voltar aos rudimentos fracos e pobres. O que é uma coisa fraca? É uma coisa que não tem força. O que é uma coisa pobre? É uma coisa que não traz enriquecimento em nada. Então, eles estão querendo voltar aos rudimentos. O que é rudimento?
o princípio, né? Aquelas coisas rudimentares que está no começo ainda. Eles estão, depois que conheceram Jesus, entraram na maioridade, estão sendo aliciados a voltar aos rudimentos do judaísmo, aos rudimentos das religiões deles, ao princípio. A gente não tinha nossos rudimentos? Hein? Eu me lembro, chinelo virado, a mãe... Oh, meu, tanto filho aí que não morre. Não morre. Né? Eu falei semana passada isso. E que não sei o que, pode acontecer. E depois dos anos 80, com o advento aí das neopentecostais, passou a ser... Está amarrado. Né? Tem um acréscimo. Hein? Passar debaixo da escada dá? Quebrar espelho... Rudimentos. A ideia de que existia dois deuses, o mal e o bem. Essa doutrina se chama dualismo. Existem dois deuses brigando entre si. Cara, Deus criou o diabo, ele caiu, ele é inferior. Amém? Para tocar em Jó, o diabo teve que pedir permissão a Deus. Então, tem lugar que você vai, tudo é o diabo, olha ali o diabo, desce daí, dá o diabo. E aí a responsabilidade humana de cada um fazer besteira é aniquilada. O diabo, ele não vai fazer você fazer besteira. Você está comprado pelo sangue de Jesus. Você foi transportado do império das trevas e colocado no reino do amor dele. O que ele vai fazer é aproveitar suas brechas. Por isso que quanto antes a gente precisa se arrepender, chorar e voltar ao caminho. Só isso. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há. Não há. Quem condena é o diabo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E aí continua lá. Paulo sente como perda de tempo o seu trabalho com eles. Olha o versículo 10. Eu acharei o 10. Onde está? Está aqui. Vocês guardam dias, meses e tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Caramba! Guardar dias tem a ver com o que, gente? O sétimo dia, sábado. Olha, preste atenção, por favor, se liga aqui. Guardar dias tem a ver com o sétimo dia. O sétimo dia era dia de descanso. Hebreus vai dizer que nós entramos no descanso. Quem é o nosso descanso? Jesus. Porque assim como o ser humano descansava das suas obras no sétimo dia, nós descansamos, e os judeus também, das obras deles, de tentar agradar a Deus pela lei, e entramos no descanso que é Cristo. Você consegue entender isso? Nós entramos no descanso. Nosso sábado é Jesus. O sábado apontava para Jesus. Ele é o nosso descanso. Não estou dizendo fisicamente, está se falando espiritualmente. Precisamos ainda do domingo, amém? E o sábado também, para quem tem essa bênção, né? Funcionário público e tal. Mas o descanso espiritual foi consumado em Jesus. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. Depois ele diz: tempos e anos, as festas que havia em Israel. Havia a festa do Pentecoste, havia a festa da Páscoa, da Tabernáculo, Páscoa e Pentecoste. Tabernáculo, Páscoa e Pentecoste. Nessas três festas eles tinham que ir para Jerusalém comemorar. Essas festas, elas são também apontadas para Jesus. Jesus é a consumação de todas essas sombras do Antigo Testamento. Nele, as primícias, a colheita acontece. Quando ocorreu o Pentecoste ali, logo depois 3.000 almas foram salvas. A colheita agora é espiritual. A lei apontava para onde? Para Jesus. As cerimoniais, para Jesus.
E eles estão presos em questões de festas, de dias, de anos, de meses. As festas dos meses eram as festas da lua nova, né? Onde surgia a lua nova, aí eles faziam sacrifícios, paravam para ouvir a recitação da palavra, né? Faziam ofertas, está tudo lá no Pentateuco. Então havia as festas de luas novas. Então eles estão querendo fazer Gálatas guardar isso tudo de novo, e eles haviam sido libertos em Cristo. Hoje quantas pessoas estão querendo fazer você ser preso de novo? Jesus não é suficiente, eu tenho que fazer um negocinho. Nós fomos salvos pela graça de Deus. O que é graça? É um favor imerecido. Eu fui salvo pela graça, vou continuar caminhando pela graça e vou morrer pela graça. Não há mérito em mim. Ah, pastor, mas eu não tenho que jejuar uma semana. Você pode até fazer com um propósito específico, algo na sua vida, mas isso não pode ser acrescentado para você receber a bênção de Deus, ou para você ser salvo, porque você já foi consumado na cruz do Calvário. Todas as promessas de Deus para a sua vida tem em Cristo, sim. É nele que as promessas de Deus se cumprem em nossa vida, não é no que a gente faz. Nós não podemos dar nada para o Senhor. O que eu darei para o Senhor por todos os seus benefícios? Eu não tenho nada para oferecer do Senhor. Israel, quando começou a achar que podia dar alguma coisa para Deus, começou a dar sacrifício, queimar isso, queimar aquilo. Deus falou assim: eu não quero ofertas de sacrifício, de boi, de isso. Eu quero um coração quebrantado, contrito, sincero comigo. É isso que eu quero. Por isso que ele disse para aquela mulher: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Até quando falharmos, temos que ser sinceros. Eu errei. É isso que Deus quer. Deus não quer me condenar, Deus não quer te condenar, não quer condenar ninguém. Deus quer sinceridade com o seu povo. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Eu não posso pensar uma doutrina e botar ela como carro-chefe de uma igreja, porque os ensinos do Senhor são integrais. É como pegar os atributos dele de amor, de esquecer que ele é justo, que ele é santo, que ele corrige, que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu não posso pegar um Jesus e colocar aquele que eu prefiro. Eu tenho que pensar Deus no todo, quem ele se revelou na sua palavra. Amém? Amém. Vamos continuar. Segundo, a gente vimos o primeiro ponto. Segundo, Paulo traz à memória dos Gálatas o início da caminhada deles. Pede para que eles sejam como ele, e isto é, livre da prisão da lei. O que Paulo fala para eles, gente? Paulo diz para eles: por favor, versículo 11: receio que meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isso é um trocadilho. O que ele quer dizer? Sejam como eu sou livre, eu não dependo da lei, eu não sou preso à lei. E olha que eu nasci lá, mas eu me libertei daquilo. Hoje, para mim, só Jesus. Eu era da lei, eu era da tribo de Benjamim, eu estudei o pé de Gamaliel, eu conheço a lei de Có e salteado, mas eu neguei, considerei tudo aquilo como esterco por amor a Cristo. Para de se prender. Sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. O que ele quer dizer com isso? Que eu estou no mesmo patamar que vocês. Sou salvos por Cristo. É em Cristo que eu tenho perdão. É em Cristo que está a minha suficiência. Só Jesus. Sejam como eu sou, liberto da lei, porque eu sou como vocês. Dependo de Jesus e só Ele. Foi consumado na cruz do Calvário. Ele os relembra de como o Evangelho lhe foi pregado por Paulo no início, versículo 13. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, olha só que legal que ele fala aqui, uma coisa muito profunda. A gente não sabe qual é essa enfermidade, tá bom?
A gente não sabe qual é essa enfermidade. Se era um problema nos olhos, lá na frente, aqui ele vai dizer aqui na frente que eles queriam arrancar os olhos para dar. A impressão dá é que ele tinha algum problema de vista. A gente não sabe se era aparência de Paulo, porque Paulo tinha a perna arqueada, era baixinho e careca, mas era um cara duro nas palavras. Então, quando esse... Não, ninguém lembra de mim não, tá? O Bruno já está rindo ali. Não sou tão baixinho assim. Então, o que acontece? Quando ele chega perto, é um espanto, né? É igual aqueles locutor de rádio, né? Bom dia, aqui nós temos... Aí quando vem um cara desse tamaninho, aí tu, pô, tem alguma coisa errada. Ou então quando tu vê o Anderson Silva, o Aranha, aí ele vai dar uma entrevista. E aí, tranquilo? Pô, tem uma coisa errada. Não tá combinando, né? É mais ou menos isso. Então Paulo era um cara que falava duro, pegava duro, exortava, ia na carne mesmo. Mas quando ele chega, e aí, tranquilo. Por quê? Porque Paulo significa o quê? Pequeno. Paulo significa pequeno. Então ele era pequeno, perna arqueada, careca, né? Então Paulo aqui começa a argumentar com eles o quê? O que ele começa a argumentar com eles? Para eles lembrarem de como foi o início das coisas. Quando você estiver fraco na fé, é assim que você tem que fazer. Lembrar como foi sua conversão, como foi seu batismo, como você andava antigamente. Esse é o princípio que João ensina lá em Éfeso, em Apocalipse, que eu falei Efésios, mas era Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, 5. Ele vai dizer assim: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. É assim que a gente se renova. A gente está fraquinho, a gente se lembra onde a gente errou, a gente traz à memória como eram as coisas, o que a gente fazia naquela época, e volta aqui a leitura da palavra, congregar, buscar oração, e aí com o tempinho a gente vai se voltando a ficar firme de novo. Só que tem uma coisa: os Gálatas, e Gálatas não é uma cidade, tá? Galácia era uma região de vários povos. Então os Gálatas que estavam na Galácia, eles tinham, segundo os historiadores, a mania de, por exemplo, vai ter uma guerra, aí ele fecha com um povo para lutar, né? Fechou com os romanos, vamos contra os sírios, aí ia. Se no meio da guerra os sírios falassem assim: eu te dou mais 100 do que eles, fica do nosso lado, eles mudavam na hora. Eles tinham essa fama. Estrabão, não sei quem conhece Estrabão aqui, mas foi um geógrafo, um dos primeiros geógrafos. Nos seus escritos ele comenta sobre Gálatas, e ele fala justamente isso, que eles eram o quê? Vulneráveis nas suas decisões. Eles estavam bem, mas se o outro oferecesse um dinheiro a mais, eles mudavam rapidinho, né? Tem gente que é assim, né? Estou com amizade aqui, mas aquela ali me dá mais lucro, eu estou ali. Tem gente que eu conheço muita gente que as amizades são utilitárias, não é verdade? E os Gálatas tinham essa flexibilidade nas relações. E agora Paulo pregou para eles, eles ficaram felizes, quase tiraram os olhos, receberam. Paulo chega a dizer que eles eram filhos deles, filhinhos na fé. Mas chegou os judeus, seja lá o que eles falaram, eles começaram a ver vantagem. Agora eu vi vantagem, vi uma vantagem a mais. Começou a se bandear para o lado deles, começou a cair para o lado deles. Mesmo provados, eles não deixaram a sua afabilidade com Paulo. Vamos voltar lá para Gálatas 4. Gálatas 4, 14. E por mais que minha enfermidade na carne lhe tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. É como se ele tivesse visto toda a problemática de Paulo e mesmo assim continuou afável a eles. Trataram como anjo, ele diz: vocês me receberam como anjo. O que quer dizer isso? Um mensageiro de Deus. Anjo significa mensageiro. Vocês me trataram como anjo. E mais, como o próprio Jesus. Isso já fala de quê? De embaixador. Como se estivesse falando em nome de Jesus. E ele estava, como se fosse o próprio Deus. Eles tratam como anjo e como o próprio Jesus.
Os Tessalonicenses fizeram isso, né? Paulo fala e elogia eles: vocês receberam a palavra de Deus como de fato é, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Paulo agora confronta-os com seu toque em sua consciência. Olha o que ele diz: o que aconteceu com a fidelidade que vocês tinham? Olha o versículo 15. O que aconteceu com a fidelidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Paulo agora dá o toque na consciência deles. Veja bem, vocês fizeram tudo isso por mim. Se lembra como foi o início? Agora, me diz uma coisa: o que aconteceu com a fidelidade de vocês? Gente, isso é um choque. Paulo era um cara muito estudioso. Talvez ele tenha feito oratória, né? Retórica. Ele conhecia bem a filosofia também. E ele então costura o seu argumento. A gente tem que aprender a falar com objetividade, né? O momento de perguntar, o momento de ouvir. A gente tem que aprender essas coisas. E Paulo aqui, ele é estratégico. O que ele fala? O que aconteceu da sua fidelidade? Isso é um baque para ele. Já pensou? Alguém chegar para você: dona Júlia, só vou botar o seu Wallace aí, estou sempre pegando dona Júlia. Não, o Wallace também eu pego muito. Cláudio, o que aconteceu com a sua fidelidade a Deus? Cara, isso é um baque. Para o homem de Deus, para a mulher de Deus, isso é um baque. O que aconteceu com a sua fidelidade? Ou seja, eu não sou mais fiel. Que pancada que ele toma. A absorção do Evangelho foi de tal maneira que estavam dispostos ao mais duro sacrifício, que era dar os próprios olhos. Paulo se tornara seu inimigo por fidelidade. Paulo se tornara seu inimigo por dizer a verdade, ou seja, pregar o Evangelho. Será que ele se tornou inimigo por pregar o Evangelho? O Evangelho genuíno, ele não é gostoso. Isso que se prega aí, gente, ele é maravilhoso quando a gente entende. Quando a gente sabe que nós somos pecadores, que não temos como agradar a Deus, a não ser pela fé no que Ele fez na cruz do Calvário. E o Evangelho nos humilha primeiro. Diz que a gente não tem nada que agrade a Deus. E aí a gente abraça o novo e vive o caminho que é Jesus. Mas para uma pessoa orgulhosa, isso é uma afronta. E Paulo pergunta: será que eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade, por pregar o Evangelho? Terceiro ponto e último: muitos se aproximam dos servos de Cristo com falsos interesses. Versículo 17. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar você de mim, para que vocês se interessem por eles. Isso acontece hoje? Hein? Abra comigo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. Segunda carta de Pedro. Gente, fiquem calma, já passou a hora um pouquinho, mas hoje a gente está de férias, coronavírus botou todo mundo de férias, tá bom? Relaxa. Vamos lá, já está acabando. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Olha só, gente, pega essa daí, Marcelo. Vê se eu tenho que ser inocente. Eu tenho que ser sutil como a pomba, mas... Vem comigo aí. Vai lá. Assim como surgiram. A palavra surgiram está no futuro ou está no passado? Está no passado, porque o final dela é com M. Quando é com M, é passado. Quando é com ão, é futuro. Eu estou falando isso porque tem gente, meu irmão, que fala, olha, lê as coisas e não entende. Meu Deus do céu. Teve um cara que leu assim: vai, pega uma mulher e adultera com ela. Pega a mulher do seu irmão e adultera com ela. Só que o texto diz: pega uma mulher adúltera. E o cara leu adultera. Então ele foi lá e saiu com a mulher. Então eu tenho que explicar essas coisas. O negócio fica feio. Então vamos lá. Assim como surgiram no passado falsos profetas no meio do povo, também haverá presente, passado, futuro. Futuro. Eu tenho que ficar ligado que eu estou nesse futuro, tá? Então, haverá falsos mestres entre quem?
entre vocês. Ele não está lá fora, ele está entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Como é que eu nego Jesus? Eu boto na placa assim: Jesus, caminho, a verdade e a vida. Mas você entra na igreja, eu pego, arranco o teu dinheiro. Eu estou renegando Jesus. Crio fábulas para você, para te ensinar. Eu estou renegando Jesus, porque não é Jesus que está sendo pregado ali. É a solução de problema mediante o que você dá. Eu não estou pregando Jesus. Isso é renegar Jesus. Vamos lá? Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre eles mesmos repentina destruição. Agora vão comigo aqui, lê essa parte do versículo 2. E algumas pessoas, os maus apercebidos, seguirão as suas práticas libertinas. É isso? E muitos, fala comigo, muitos, mas muitos não tem como mensurar, muitos, que diz que ser crente, que diz que é de Jesus, que diz que aleluia, muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será infamado ou difamado. O caminho de Jesus está famado ou difamado hoje? Ou como era no Novo Testamento, lá na igreja primitiva? Eles caíam na graça dos de fora. A gente cai na graça dos de fora? Os crentes caem na graça dos de fora? O que os de fora falam de você? Ladrão. Falso crente. Meu irmão, os verdadeiros cristãos da igreja primitiva caíram na graça das pessoas lá fora. Mas sabe que tem um ensino hoje maluco aí, que diz o seguinte: o importante é agradar Jesus, que se dane os outros. É assim que Jesus ensina? O que Jesus diz? Se você não ama quem tu vê, como tu vai amar a Deus que tu não vê? Se você não ama o teu próximo, e amor aqui não é sentimento, é o amor agape, é o sacrificial, é quando ele tiver fome, dá de comer, quando ele tiver sede, dá de beber. Eu tenho um vídeo lá falando sobre perdão. Quem já viu esse vídeo essa semana? Sobre perdão. Vai ver o que é perdão de verdade, tá? Então, eu preciso entender isso, sabe? Eu preciso botar na minha cabeça isso. Eu não tenho como amar a Deus, buscar Deus, ficar orando a Deus, se eu odeio o meu irmão. Inclusive a Bíblia diz: se eu não perdoar, Deus falou que não vai me perdoar também. Ou seja, a minha oração é bloqueada, o meu clamor é bloqueado, as minhas súplicas estão bloqueadas, a minha oferta não é aceita na igreja, enquanto eu não for lá ter com meu irmão. Alguém fala isso para você? Não fala. Duro é o evangelho, não é? Mas é só para quem recebeu a divina semente. Aí consegue praticar essas coisas. Tá bom? E mais, Paulo os confronta pela sua fraqueza em se manter firmes, como ele longe. Aí ele diz lá no versículo 18, já voltei aqui, versículo 18 de Gálatas, ele vai dizer: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou com vocês, meus filhos, porque de novo estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, Paulo diz para ele: é bom vocês ficarem firmes mesmo quando eu estou ausente. Fica firme na palavra mesmo quando eu não estou perto. E diz, ele se compara a uma mulher aqui. Ele diz que o ministério de levar uma pessoa a Cristo, de evangelizar, de pregar, de cuidar, é como se fosse um parto. A pessoa que passa por esse processo, ela nasce de novo. E ele diz: ó Gálatas, de quem eu sinto de novo a dores de parto. Eu tenho que pregar tudo de novo, eu tenho que fazer tudo de novo com vocês. Eu estou o quê? Olha o que ele diz no final: bem que eu gostaria de estar aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque eu estou o quê? Perplexo com vocês. Como vocês foram fracos, como vocês não são firmes na palavra, como vocês são vulneráveis, como vocês estão querendo voltar aos rudimentos pobres. Fiquem firmes na palavra, não coloquem nada do lado de Jesus. Jesus é suficiente.
Não tem igreja, não tem magistério, não tem sacramento, não tem João, Maria, Joaquim, só Jesus. Ele que morreu na cruz por você, Ele que derramou o seu sangue para te comprar no mercado de escravo, só Ele. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?